Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear, e enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram em terreno pedregoso, outras sementes caíram no meio dos espinhos, outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, e 60 e 30 frutos por semente. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, este é o 15º domingo do tempo comum, que percorre o ensinamento público de Jesus, a vida pública de Jesus, desde o seu batismo até o final, antes de entrar na paixão. Nós iniciamos neste domingo o terceiro bloco narrativo do Evangelho de São Mateus, que são 5 grandes blocos. O primeiro foi o discurso da montanha, o segundo, o envio missionário e todas as instruções missionárias do Senhor, e este terceiro bloco se inicia com as parábolas. São 7 parábolas em seguida, que nós vamos ler nos próximos domingos. A primeira delas é essa parábola do semeador, simples na sua concepção, como são todas as parábolas de Jesus, mas de um grande ensinamento e um leque temático muito grande para que a gente possa entender o que é isso, a obra que Jesus realiza nesse período da sua vida terrena. O semeador é Deus, a semente é a sua palavra é o próprio Cristo que vem ao mundo, o Verbo de Deus, e essa semente chega para fertilizar, para alimentar, para crescer neste mundo e dar sustento à humanidade. A parábola da semente mostra muito claramente que a semente é boa, ela vem de Deus, ela cumpre o seu papel, ela é perfeita, ela é o próprio Filho de Deus, a palavra divina que vem ser semeada no mundo. Porém, a grande responsabilidade nossa é ser o terreno fértil, ser o terreno que produz frutos, e não esses outros tipos de terrenos que a gente encontra nesse mundo onde a semente da palavra não tem vigor. Essa é a primeira parábola e ela é longa, e também o Evangelho de hoje é bem longo porque Jesus conta a parábola, fala depois por que ele fala em parábolas e, por último, traduz na linguagem do cotidiano aquilo que a parábola significa. Em muitas igrejas só se lê a primeira parte desse evangelho tão longo, mas o bonito é a gente tomar na própria Bíblia e ler toda a parábola da semente, porque ela traz, como eu disse, muitos ensinamentos importantes. Jesus usa parábolas. O que significa isso? A parábola é um estilo didático de falar, é uma comparação, é um gênero literário, um gênero que foi muito usado na antiguidade, e hoje ainda se tem livros e livros escritos em forma de parábolas. Agora, as parábolas foram muito usadas na Bíblia de muitas maneiras, os profetas usavam parábolas e Jesus usava parábolas. O que acontece é que essas parábolas de Jesus, elas são extremamente simples para serem entendidas, mas ao mesmo tempo têm um conteúdo, têm uma lição muito profunda e complexa. Ela possibilita
diversos modos de leitura, abrindo um leque de grandes lições. A parábola parte da vida real. E quando a gente aprende a olhar a vida real com os olhos de Cristo, nós vamos ver que tudo é parábola. Tudo reflete o olhar de Deus sobre o mundo. Por isso, é importante a gente conhecer o modo como Jesus aproveita as coisas simples da vida para falar das coisas de Deus. Vejam, Jesus estava pregando ali às margens do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, era de água doce, era um lago, também chamado Lago de Tiberíades. Ali, ao redor desse lago, muitas comunidades viviam e por ali passava Jesus constantemente naquelas pequenas cidades. Jesus estava ali na beira do lago. Ele reunia ali a multidão que queria escutá-lo e era um número tão grande que ele acabou pedindo uma barca para ficar a partir da barca falando com a multidão. A gente pode ver o sentido simbólico dessa barca, que é a própria igreja, a barca de Pedro. E Jesus então no centro, e ali os apóstolos e a multidão ouvindo a parábola de Jesus, o seu ensinamento. O mestre que sai da sua cátedra e vai para o meio do povo, para o meio da vida real. Olhavam aqueles campos que estavam semeados de trigo, já espigando, e dá para imaginar que aquele pessoal que estava ali escutando era justamente os lavradores desse campo que estavam à espera do tempo da colheita. Quem trabalha no campo sabe que tem certos momentos que tem muito trabalho, tem outros momentos que tem menos. Ali estavam eles, então, esperando o momento da colheita e escutando Jesus. Eles sabiam perfeitamente distinguir um terreno bom de um terreno pedregoso, de um terreno cheio de espinhos, de um terreno à beira da estrada, chão batido onde a semente não entra. Eles sabiam perfeitamente entender o que Jesus dizia, que a sua palavra, se ela chega num terreno duro, batido, ela não penetra. São as pessoas que acolhem a palavra com superficialidade. A palavra não chega a entrar no seu coração e por isso, então, os passarinhos levam a semente. A terreno pedregoso é muito fácil de entender, são aqueles que têm o coração de pedra, rejeitam a linguagem de Jesus, o seu ensinamento. Os fariseus, os mestres da lei nem queriam ouvir Jesus. O terreno cheio de espinhos, a gente pode imaginar, são aqueles que recebem a palavra brota naturalmente naquela terra, mas os espinhos sufocam, quer dizer, os afazeres da vida, os interesses, a própria atração do mundo, é esse mundo de espinhos e abrolhos que não deixam que a palavra cresça. E o terreno bom são aqueles que se comprometem com a palavra, são aqueles que, mesmo com todo esforço, acolhem a palavra e cuidam dela e a fazem crescer. Assim mesmo, entre o terreno bom daqueles que acolhem, alguns produzem mais, outros produzem médio, outros produzem pouco, cada um conforme a sua capacidade. Porém, o importante é perceber que a quem tem a responsabilidade de fazer produzir somos nós, de dar à semente o trato necessário para que ela floresça e dê frutos, somos nós. Por isso a importância da gente cultivar esse espaço da fé e não fechar, não descuidar da semente que nós recebemos cada dia. É fácil da gente entender a palavra, mas é complexa a sua aplicação. Como que nós somos diante de Deus como terreno para colher essa semente, a semente das outras parábolas que vão vir em seguida e, sobretudo, a semente que é o próprio Filho de Deus que vem ao mundo, que é enterrado 3 dias e ressuscita, sendo Ele a nossa força, a nossa vida. A semente é, portanto, o próprio Cristo que nós acolhemos no nosso coração para que Ele frutifique.
É bom então que a gente nesse domingo veja bem quais são os apelos de Deus ao nosso coração. Nós estamos em tempo agora de refazer o nosso planejamento diocesano, por exemplo, acolher nas assembleias regionais aquilo que a igreja nos pede, é preparar o terreno para que a semente caia, para que a gente possa colocar em prática a missão que o Senhor nos oferece e nós tenhamos uma vida carregada de frutos. É isso que nós desejamos e abramos o nosso coração para que essa semente frutifique em nós. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.